primeira partida de Felipe no comando da equipe do Vasco e acontecimento envolvendo entrevista de possível investidor entregando negócio no futebol brasileiro. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Na primeira partida sob o comando do Vasco, o Felipe enfrentou o Atlético Goianiense junto com o Cruz Maltino e apesar de principalmente a equipe ter conseguido uma reversão e conseguido jogar um pouco melhor durante o segundo tempo, a vitória ainda é algo que o Vasco não tem conseguido obter nessa fase atual do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 2-2 e trouxe mais uma vez algumas questões importantes sobre a equipe e o desempenho. Um dos fatores mais críticos foi o Vasco mais uma vez estar sofrendo um gol relativamente cedo durante o compromisso contra o Atlético Goianiense, equipe essa que já não busca nada no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que já confirmou seu rebaixamento para a segunda divisão de 2025 e mesmo assim a equipe do Atlético Goianiense teve a capacidade de durante alguns momentos do primeiro tempo conseguir colocar o Vasco como uma equipe dominada dentro de campo. O Vasco não teve a capacidade de durante o primeiro tempo ter a chance que poderia fazer com que a equipe pudesse restabelecer um placar durante o compromisso ainda durante a primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco melhorou de forma gradativa, mesmo assim ainda longe daquilo que o torcedor realmente gostaria de visualizar em campo. Felipe destacou principalmente o primeiro gol sofrido pelo Vasco de uma forma mais inicial e que permitiu à equipe entrar novamente em um desequilíbrio e falta de confiança. O Vasco deixou a desejar bastante durante o primeiro tempo, de acordo com ele. Abre aspas, sair atrás do placar é muito ruim, o Atlético jogou sem responsabilidade nenhuma e já caiu. Criamos algumas oportunidades depois de sofrer o gol. O desgaste é muito grande, os jogadores ficam sem confiança, a reação do segundo tempo é muito válida e esperamos que seja disso para melhor, fecha aspas, disse ainda Felipe ao comentar toda uma análise realizada por ele durante seu primeiro compromisso à beira do gramado como técnico de forma interina no Vasco nessa temporada de 2024, mais um ponto conquistado pelo Vasco. No entanto, ainda é bem distante da vitória, o Cruz Maltino com muita dificuldade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, equipe totalmente estagnada na tabela de classificação há bastante tempo. O compromisso contra o Atlético Goianiense teve de dar a oportunidade também a um jogador que tem recebido alguns minutos com a camisa do Vasco. Trata-se do atacante Maxwell Alegria, jogador que inclusive foi titular durante o compromisso contra o Atlético Goianiense e esteve atuando durante o primeiro tempo de forma mais completa. O jogador tem 20 anos de idade e que na base já demonstrou um determinado potencial, tem recebido algumas oportunidades de forma inicial na equipe principal do Vasco. No entanto, nesse momento, há também de se visualizar a sua possibilidade de continuar no Cruz Maltino, tendo em vista que ele é um jogador que pertence ao Nova Iguaçu e que tem alternado ao Vasco entre a equipe principal e o Sub-23, ele que está emprestado ao Cruz Maltino até a finalização do ano. Na escassez imensa de jogadores que possam atuar aberto um pouco mais pelos lados do campo, o Vasco visualizou a oportunidade de lançar o jogador com algumas possibilidades dele que pudesse assim conseguir surpreender, quem sabe. Jogou 45 minutos contra a equipe do Atlético Goianiense com a característica de ir um pouco mais para cima, ainda obviamente com pouquíssima confiança e também com um baixo nível de efetividade, mas obviamente muito a evoluir pela frente. Envolvendo a sua situação, o Vasco tem a opção de renovar o seu empréstimo por mais 6 meses e posteriormente exercer uma opção de compra junto ao Nova Iguaçu. Essa é uma possibilidade mais real para que o jogador possa ter um período a mais com a camisa do Vasco e que assim possa continuar mostrando o seu potencial por mais tempo, que pode fazer com que o Vasco consiga dar desenvolvimento de forma contínua a esse atleta que
e quem sabe no futuro pode ser importante para o Vasco, ainda assim precisando evoluir alguns quesitos. Mas nessa escassez atual de pontas pelos lados do campo, o Vasco precisa sim de algumas alternativas que sejam baratas. Durante os últimos meses, a SAF do Vasco tem sido frequentemente mencionada como um dos clubes que poderiam estar na mira de Evangelos Marinakis, grego que tem conquistado o mercado em relação ao futebol, comprando alguns clubes ao redor do mundo. O Vasco, nesse momento, passa por um momento em que possivelmente 2025 pode reservar ao clube uma revenda. Agora, o Cruz Maltino poderia ter o aporte financeiro que possibilitaria assim uma estruturação de uma forma mais adequada, permitindo com que o Gigante da Colina pudesse alçar voos bem mais altos do que os últimos anos tem reservado para o Cruz Maltino. Mais recentemente, o grego investidor esteve também dando uma entrevista voltado principalmente para o assunto a Sky Sports. Ele confirmou sim que possui negociações para comprar um grande clube no Brasil. Abre aspas, precisa ser algo importante, algo grande, fecha aspas. Disse ainda o grego que no futebol inglês comprou recentemente a equipe do Nottingham Forest e que tem conseguido também já conquistar o seu espaço entre as 6 principais equipes da liga na atual temporada. Obviamente, após mais essa declaração do grego, as questões envolvendo o rumor sobre o Vasco e também uma possível compra por parte do grego aumentaram bastante, mas obviamente nada foi confirmado até o presente momento. A equipe do Vasco segue para 2025 com o torcedor visualizando com esperança a possibilidade de que um investidor possa assim firmar um acordo de compra do Gigante da Colina para uma nova temporada e assim novos objetivos com uma estruturação adequada que permita a equipe conquistar alguma coisa e ganhar novamente espaço no cenário. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.